Aqui está a tua filha, Pai, irmã Mara, que vai estar trazendo esse estudo desta noite. Nesta quarta-feira, culto de ensino. Que o Senhor venha, Senhor, falar através da tua filha, falar conosco daquilo que precisamos te ouvir. E quero desejar, Deus, entregá-la nas tuas mãos, porque nós precisamos de uma palavra, e que essa palavra venha cair do teu trono para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. O pessoal tá com frio? Acho que não, acho que não tá frio, sou eu, né? Todo mundo tá sem casaco. Então, igreja, hoje a gente vai estar num pequeno estudo sobre maturidade espiritual. A gente tem que treinar um pouco a nossa maturidade espiritual, porque pelo entender, a gente está parecendo mais uma criança, né? Do que um adulto maduro. Embora a esta altura já devemos ser mestres e preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Aí, Alan, que entrou, ó, eu te falei, criança, Alan já está namorando, quer casar. Então, maturidade adulta. E ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 12, 14, até o 14. E vós haveis feito tais que as necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem contra o mal. Então, irmãos, a maturidade espiritual é quando parece ser tarde, mas Deus vem e nos mostra que ainda temos tempo. Maturidade espiritual é quando você aprende a calar, a se afastar, a não se agredir e não agredir. É quando você sente a porta do céu, que a porta do céu é melhor que abrir o chão para que você se afunde em dor ou discórdia. Alcançar a maturidade espiritual pode ser um desafio na vida cristã. Amadurecer espiritualmente, na vida cristã, amadurecer espiritualmente falando é passar da forma imatura de pensar e agir para a forma madura. Em outras palavras, é trocar a mentalidade carnal para a mentalidade de Deus em suas palavras. Quanto mais uma pessoa é madura, mais ela depende
Deus e menos depende do homem. É claro que durante a jornada cristã sempre há espaço para aprender, crescer e por isso é ter humildade para evoluir. O que é maturidade espiritual? Deus nos chamou para uma vida constante de evolução. Como eu sempre digo, Ele nos chamou para crescer, progredir e prosperar. Porém, assim como a nossa vida secular, podemos ter vários níveis em nossa vida espiritual. Mudar de nível não é algo automático, e sim uma escolha extremamente pessoal. Aqui eu entendi que a nossa vida espiritual ela tem que ser mudada de dentro para fora. A gente não pode estar mudando a nossa vida para impressionar ninguém. A gente tem que mudar porque Deus nos deu as ferramentas. Então a gente tem que concretizar nossa obra. Eu penso que não adianta a gente querer passar uma impressão que não é nada daquilo. Então a gente tem a oportunidade, a gente tem a ferramenta e a gente tem que correr atrás. Assim como a gente estava na célula aquele dia, a irmã Vicinha e a Maxilé falou que difícil vai ser entrar no reino do céu, né? Mas nós temos que agir com essas ferramentas, temos que correr atrás e se assegurar, porque difícil vai ser. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 3, 1 a 3, que, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. Como a criança em Cristo, dê a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda não são carnais. Então, o apóstolo Paulo já dizia isso e ainda se vê isso hoje em dia, né? Paulo reconhecia que a igreja de Coríntios tinha um comportamento carnal e por isso sua fala a essas pessoas era limitada ao nível bem básico, o que significava um desperdício. Entenda, porém, que a maturidade espiritual não é algo que se alcance pelo conhecimento teórico. Ela é fruto de um coração cheio de fome e de sede de Deus. Então, viver dessa forma é o desejo de Deus, é o estágio que todo cristão deveria alcançar. Entretanto, muitos não conseguem chegar até ele. O orgulho, a falta de interesse, a falta de compromisso são alguns dos fatores que nos tornam a maturidade um alvo distante. Não podemos desistir ao nos deparar com barreiras, pois crescer espiritualmente sempre vai valer a pena. Afinal, é a maturidade que se vive o melhor de Deus. De que modo ela pode ser alcançada? Para alcançar a maturidade espiritual, algo essencial precisa acontecer. Uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. Em Romanos 12, 2 está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança de mentalidade é, consequentemente, o amadurecimento. A mudança de mentalidade é, consequentemente, do amadurecimento. Não é um processo espontâneo, como já vimos. Existe um investimento espiritual a ser feito. É uma postura que deve ser tomada. Sendo assim, parece meio óbvio, mas se alguém quer resultados diferentes, precisa ter atitudes diferentes já.
A nova criatura não vive mais pelo que ela acha, pensa ou quer. É claro que todos nós, como seres pensantes e com sentimentos, temos nossas opiniões, mas à medida de que vamos nos aproximando de Deus, vamos nos moldar a Ele. Os valores dele passam a ser os nossos valores. A sua sabedoria passa a ser a nossa sabedoria. As suas ações e reações que Jesus teve devem ser a inspiração das nossas próprias ações e reações também. Se este for escrito de vida, se esse for o estilo de vida adotado por nós, será natural chegarmos à maturidade cristã. Crescemos no entendimento e na revelação da palavra de Deus. E com isso frutificamos. Este é o desejo de Deus. Mas lembre-se, a decisão é o primeiro passo para a mudança. Depois é fundamental tomar algumas atitudes que conduzirão a essa transformação. Primeiro passo: oração constante. A oração é a chave de tudo. Não importa qual o problema que você esteja passando, não importa as condições que você queira. A oração é a solução de todos os nossos problemas. A oração é o nosso canal de relacionamento direto com Deus. Ela é fundamental para quem deseja ouvir a sua voz e entender qual é a vontade do Pai. O hábito de orar é essencial para o crescimento do cristão e permite que ele compreenda o propósito de Deus para nossas vidas. O segundo mandamento proposto para nossas mudanças: ler a Bíblia regularmente. É impossível alguém amadurecer espiritualmente sem ler a Bíblia? Ela é a palavra de Deus. É uma das formas do Pai se comunicar com o ser humano. É por isso, em meio delas, que sabemos que é a sua vontade. Recebemos seus conselhos, somos animados e recebemos todo o alimento que precisamos para ter uma vida cristã e coerente, sendo bem-sucedidos nas demais áreas da nossa vida também. Terceiro, viver de acordo com o que diz e acreditar. Uma pessoa madura precisa ser coerente com o que acredita, ou seja, ela deve viver aquilo que professa. Não adianta ter muito conhecimento da Bíblia e não aplicar isso no seu dia a dia. Quem tem entendimento, mas não coloca em ação, é muito pior do que aquele que não conhece a Deus. Obedecer à vontade de Deus é fundamental para amadurecermos. Quando nos dispomos a mudança, o nosso modo de viver para estar de acordo com a palavra de Deus, isso significa que estamos vivendo a nova criatura na prática. Eu fui influenciado pela maturidade espiritual. Pessoas imaturas não conseguem se relacionar de maneira saudável com o próximo, pois o comportamento infantil atrapalha a convivência. Paulo, na passagem de 1 Coríntios 3, citou as brigas, a inveja, como exemplo de atitudes carnais. Porém, quando somos cristãos maduros, somos capazes de deixar a vaidade, os ciúmes, a mentira, o egoísmo, a fofoca e outras criancices de lado, para dar espaço para que as características de Deus sejam expressas através da nossa vida. O resultado de um relacionamento íntimo com Deus é que, além de beneficiar a nós mesmos, afeta possivelmente aqueles que estão ao nosso lado.
olhar, e quando você olhar mais à volta e se colocar no lugar das pessoas e não mensurar a sua dor, assim como não quer que mensure as suas. E quando você não se interfere nas escolhas de ninguém e vai aprendendo a digerir os empates da vida com mais nitidez e reluzência. Então, irmãos, a maturidade, eu acredito que todos nós já demos o primeiro passo, o segundo passo, mas tenho certeza que a gente ainda podemos melhorar muito, muito, muito. Aí, eu fiz umas questões aqui para a gente ver se a gente se enquadra, né? Alternativa 1. Caracteriza. Qual das alternativas caracteriza melhor seu verdadeiro motivo para ajudar na obra de Deus? Alternativa 1. Ganhar mérito junto a Deus. Ou alternativa 2. Você se sente honrado porque Deus opera na vida das outras pessoas através de você. 1. Ganhar mérito junto a Deus. 2. Você se sente honrado porque Deus opera na vida das outras pessoas através de você. A maioria das pessoas escolhe a primeira alternativa. É claro que há mérito em fazer a obra de Deus. Jesus chegou a dizer que nem um copo de água dado a uma pessoa necessitada ficaria sem sua devida recompensa. Mas não é isso que deve motivar um cristão amadurecido a atuar na obra de Deus. O verdadeiro motivador deve ser o desejo puro, simples de servir a Deus. Então, vocês estão com um ponto na frente. 2. Quanto a opinião dos outros importa para você? Muito ou pouco? Depende muito. A resposta mais comum é reconhecer que a opinião das pessoas importa muito. Mas à medida que você vai amadurecendo, o cristão dá cada vez menos importância à opinião dos demais, principalmente quando essa opinião é contrária à vontade de Deus. Temos que definir a importância da opinião dos demais. Temos que decidir se é da vontade de Deus contra a vontade da carne, porque é aí que fica a diferença. Carne e Deus. Da carne a gente pode agir de outra forma, né? Por exemplo, Jesus foi chamado de comilão, beberrão, pois comia na casa de pecadores. Mas seu objetivo ao fazer isso era trazer essas pessoas de volta para Deus. Ele foi criticado por membros da sua própria família, pois como irmão mais velho, todos esperavam que ele ficasse e tivesse como objetivo principal na vida de cuidar da própria família. E ao invés de fazer isso, ele saiu de casa e foi pelo mundo pregando a palavra de Deus. Mesmo assim, Jesus não se afastou um milímetro da sua missão. 3. Você consegue perdoar? A capacidade de perdoar verdadeiramente é um excelente sinal de maturidade espiritual. Afinal, poucas pessoas conseguem mesmo perdoar. Você se alegra verdadeiramente com as bênçãos recebidas por outras pessoas, mesmo quando não se sente abençoado da mesma forma? Imagine ver alguém ao seu lado recebendo grandes bênçãos materiais, enquanto você luta com dificuldade, e o que é pior, a pessoa tão abençoada por Deus não lhe parece ter mais mérito do que você.
É difícil se alegrar com quem está sendo abençoado. Se você sente destituído da atenção de Deus, conseguirá fazer isso. É sinal de verdadeira maturidade espiritual, pois confiança absoluta em Deus e na sua justiça. 5. Você acha que Deus deve ter como objetivo promover sua felicidade? A maioria dos cristãos responde sim a essa pergunta. Mas a felicidade da forma como a entendemos hoje, uma vida próspera, plena de realizações, com saúde e segurança, não é uma promessa bíblica. Olhando de perto a vida dos grandes homens e mulheres da Bíblia, nenhum deles, com a possível exceção do rei Salomão, preenche o modelo moderno de ter vivido uma vida feliz. Todos tiveram lutas e sofreram muito. Por exemplo, o apóstolo Paulo descreveu em detalhes as dificuldades que enfrentou ao longo do seu ministério. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 5. Foram inúmeras. E claro que Deus deseja o nosso bem. Um pai amoroso não poderia pensar de outra forma. Mas o entendimento de Deus sobre o que significa o nosso bem é diferente do nosso. O bem para Deus é uma vida próxima e frutífera junto a Ele, não o conforto material ou o sossego. Alcançar a plena maturidade espiritual é um processo longo e trabalhoso. Passa por vários avanços e recursos. Traz alegria e sofrimento. Momento de descanso e momento de fazer. Mas isso é o que de melhor pode acontecer para mim e para você.